Olá, meus queridos. Último episódio. Eu falei pra vocês que ia passar muito rápido, até porque eu tive a honra e o prazer de conversar com pessoas muito talentosas, competentes, carismáticas, que falaram de uma forma natural com você, que tá aí do outro lado. E com certeza, se você não aprendeu alguma coisa, pelo menos você se divertiu. Foram pessoas que fazem parte da minha vida, vão continuar fazendo, e eu não poderia encerrar de forma diferente. A gente veio conversando sobre muita coisa. A gente falou sobre representatividade, a gente falou sobre objetivos de trabalho, a gente falou de sonho, de realização de sonhos. E hoje a gente vai falar de gestão, porque sim, para além do palco e de ser artista, você precisa aprender a gestionar a sua carreira para que você saiba onde quer chegar. Códigos do Corpo quer mostrar para você a possibilidade de que existem outras coisas dentro da arte, outros caminhos, para além de dançar, para além de atuar num palco. Eu estou aqui com dois feras sobre gestão. Carlinhos Fontinelli, Priscila Mota. Primeiro, gratidão eterna por vocês estarem aqui hoje, participando desse projeto e, com certeza, levando conhecimento para uma galera que vai estar assistindo. A ideia é que a gente movimente essa rede para que essa nossa conversa chegue em lugares que realmente precisam chegar. Eu poderia ler um currículo de vocês aqui e a gente ia ficar aqui o podcast inteiro lendo currículo. Então, eu queria que vocês se apresentassem. Vamos lá, Priscila? Bom, eu sou a Priscila Mota. Eu hoje realmente não sei qual é a minha função principal, então eu vou falar lá de trás, né? Sou bailarina clássica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, primeira solista. Sou coreógrafa da Viradouro, Carnaval é minha paixão, uma paixão descoberta depois do balé clássico. Tenho empresa, minha produtora, Arte Mais, né? Faço eventos, entretenimento, sou diretora artística do Roxy Dinner Show. E tô dando meus pulos por aí. Coisa boa, Pensando em outros pulos para outros lugares e rompendo barreiras aí. Perfeito. Maravilhosa. Carlinhos. Primeiro, obrigado. Muito feliz de estar aqui do lado da Pri. Que gigante. Amor. E você Obrigada. também. Parabéns pelo projeto. Eu sou Carlos Fontinelli, bailarino, coreógrafo. A gente se perde um pouco nisso, Sim. né? E quando vocês têm uma companhia, Vivar Companhia de Dança, que tem 12 anos já trabalhando. Sou diretor da Sede do Movimento, que é um centro de artes cênicas, né, de complexo, e também idealizador do Move Rio Festival. E como a Pri falou, a gente faz dar muitos pulos por aí com outras coisas, mas esses são os principais trabalhos que a gente faz. Não, é engraçado que esse projeto já surgiu há um tempo, mas o ponto certo de acontecer foi no Move Rio, e que Carlinhos Fontinelli me convidou para apresentar uma série de conversas. Ela conta zero, umas 10 mesas seguidas, e foi uma delícia. Eu falei, cara, eu acho que era exatamente o que eu precisava fazer. Eu precisava ter esse pontapé. Eu falei, não, eu quero fazer isso. Obrigado, viu? De antemão. Também tá com tempo, né, Márcio Moura? Faz 350 mil projetos, ainda inventou um... Eu falei, gente, que Márcio Moura não tá dormindo, gente? Eu falei, se eu não vou dormir, ninguém vai dormir. Ninguém já não dorme, né? Já começa por aí. Priscila, você falou... A gente vai falar muito sobre isso, sobre sua profissão, sua carreira, o que você vem construindo. E eu acho que dentro de todos esses projetos que você tem, acho que a construção e a idealização da Arte Mais Entretenimento, né, fez com que você saísse da bolha, né, da dança clássica, enfim, e fosse para outros lugares. O Carnaval também te deu essa visibilidade, né, esse caminho. Qual foi a chave que passou na sua cabeça no momento que você falou, não, eu preciso começar a gestionar o que eu faço? Não dá mais para esperar me chamar para dançar, eu tenho que construir um processo. Qual foi o momento na sua carreira? Então, eu venho da escola de dança clássica, né? Que é uma escola que te coloca dentro de uma caixa. Eu nunca me encontrei nessa caixa. Eu sempre fui aquela bailarina que gostava de experimentar. Então, quando vinha um coreógrafo diferente, todo mundo tinha medo. Eu não, eu amava. Eu amava dançar descalça, descabelada, pelada, sabe? Assim, esse lugar de não saber o que vai acontecer, a Sim. imprevisibilidade me move, tanto que eu faço carnaval, né? E aí, então eu sempre me joguei em várias coisas para além da minha carreira como bailarina clássica, porque eu sempre achei que eu não era só aquilo. E aí, com o carnaval, depois do desfile do Segredo, a gente começou a ser convidado para fazer 1 milhão de apresentações fora do carnaval. Desde vôlei, futebol, Olimpíada, lançamento de pneu, lançamento de máquina de ressonância magnética, abertura de churrascaria, batizado, casamento. E aí começou a existir
uma dinâmica de eu precisar chamar sempre grupos de pessoas para cumprir 3, 4 agendas no mesmo dia. Sim. Foi assim, foi uma loucura. E aí, emite nota. Não, nota? Sou bailarina do municipal, emite nota. Gente, eu tenho que abrir uma empresa. Abri uma empresa. E aí, eu fui capotando e aprendendo com o carro a 200 por hora, que eu precisava, porque eu tava dando emprego para as pessoas, mas caiu a minha ficha fazendo. E aí eu demorei acho que uns 6 anos para realmente entender que eu era uma empresa. Eu falo, não, tem um evento. Eu falei, gente, peraí, eu tô fazendo isso há 6 anos, eu sou uma empresa mesmo, eu tô gerando emprego. E aí eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, estudar sobre economia, gestão, aumentar a minha equipe para me assessorar também nessas questões burocráticas, né? Porque isso é uma coisa que eu falo muito para os bailarinos que estão começando, né? Cuide do seu dinheiro desde agora, porque a nossa carreira passa muito rápido. E tente abrir o seu olhar, porque às vezes uma oportunidade de trabalho, uma janela aberta aqui, mas você só está focado numa coisa, o bailarino clássico principalmente. Sim. Você não vê as outras coisas que estão aqui, mas eu sempre olhei, porque eu sempre gostei de ver janelas diferentes. Você já buscava, né? Já buscava, eu não me conformava só com aquilo. E não era só, no teatro municipal, cara, um emprego do sonho de qualquer bailarino. Mas depois de 5 anos de bailarina no municipal, eu falei, caraca, tá bom, é maneiro, mas cadê as outras coisas? E aí veio o carnaval, aí veio esse monte de coisa. Mas eu acho que eu peguei o bonde andando e com o carro andando eu comecei a me profissionalizar nesse sentido da gestão mesmo. O engraçado é que eu me lembro que eu estava numa feira de automóveis em São Paulo, coordenando e dirigindo uma apresentação. E aí, do nada, eu começo a escutar. Gritaria. Uma gritaria. Eu não me lembro se era o samba da Tijuca ou se era uma outra música. Mas era samba. Eu falei... Era o samba de uma marca de automóvel. Isso! E aí eu falei, gente, que coisa engraçada. E era, realmente, eu passei mal de rir. Eu não acreditei. Porque furou bolha, né? Furou bolha. E essa furada de bolha foi importante para todo mundo. Sim. Para todo mundo. E aí o Carlinhos, eu me lembro quando a gente começou a falar sobre trabalho e entender que existem 2 lugares para se fazer artes, ou 2 formas, mas uma delas é o poder público. É entender o poder público enquanto parceiro. Pouquíssimos artistas conseguem entender isso, né? Editais, circulação, e dá-lhe documentação. E às vezes tem editais que pedem coisa até para corpo de bombeiro, a gente não sabia nem o que se tratava. E você foi um cara que desde sempre teve esse olhar, e não é diferente disso que você hoje é o coordenador e diretor do Move Rio, que é um dos maiores festivais de dança do Rio de Janeiro, e eu tenho certeza que em pouquíssimo tempo vai ser um dos maiores do Brasil. Para você, onde é que foi a chave? De falar, é o momento ou sempre teve? Conta para mim. O desespero, né? O desespero é uma chave boa. Porque a gente, na verdade, a gente não... É o que a gente estava conversando antes, né? A gente não tem uma escola de como a gente vai aprender a gerir. Como a gente vai começar a fazer as coisas, né? Então, a gente vai aprendendo ali no tato, na descoberta, no entendimento. E eu virei essa chavezinha quando eu falei assim, quando eu tinha minha companhia, tentei, no início da companhia, ter já um patrocínio e catei captadores, escrevi o edital, e ninguém fazia do jeito que eu queria que fizesse. Então, assim, no primeiro momento, a gente não passava nos primeiros editais, né? Falei, não é possível, gente, eu vou fazer isso daqui. Eu vou pegar isso aqui, eu vou destrinchar, eu vou estudar, eu vou levar para lá. E aí foi quando eu comecei a estudar bastante. Vou estudar agora esses editais, vou entender o que precisa, vou entender essa parte de captação, vou entender. Porque é a única saída para fazer do que a gente quer fazer. E aí foi quando eu fui me aprimorando. Eu falei, então a política, ela precisa disso aqui também. Isso aqui, então, a parte de acessibilidade, como é que funciona, como é que eu vou trazer para o meu projeto, o que eu vou agregar para o meu projeto dessa vez, né? O que eu posso trazer de novo, porque a dança é isso, né? Às vezes fica no mesmo quadradinho, na mesma caixa. Mas o que está rolando aqui fora? O que estão falando? E eu acho também, sem querer te interromper, mas quando a gente está fazendo aquilo que a gente mais ama, a gente se sente tão abençoado por essa oportunidade que a gente tá no palco, tá feliz. Mas existem coisas acontecendo no paralelo que às vezes não dá tempo e você não tá com disponibilidade para correr atrás, porque você tá ali no palco, você tá produzindo. Mas realmente, quando você tem uma necessidade e bate a sua porta, meu amor, vamos lá. E aí, o que vai acontecer?
você tem que começar a aprender outras coisas, né? E aí, nessa época, eu tava até fazendo TV Globo, né? Show dos famosos e tudo mais, em São Paulo, Rio, e eu pegava muita parte do... eu tenho, então, um caminho para ir. Então, eu vou pegar e vou estudar isso aqui. Que quando eu chegar no Rio, eu preciso... E eu pensava nisso. Eu tenho 10 bailarinos que estão esperando por isso. Eu preciso conseguir uma circulação. Eu preciso conseguir que a gente viaje para tal lugar. Mas como vai viajar? Com que dinheiro? Porque também tem isso, né? Às vezes, as companhias, elas começam... Vamos fazer um grupinho aqui? Aí você, não as formais, estatais, mas, dança ali, dança aqui. Mas eu falei, não, mas se você falar de profissional, você tem que dar as condições mínimas que você falou, e dá um trabalho danado isso. As condições mínimas já dá um trabalho, sabe? E a gente pensar isso num âmbito Brasil é pior ainda, né? Não, e a gente tem uma questão com a dança, com a arte, né? Falar dança, mas com a arte em geral, é que você começa uma preocupação com o coletivo que está no seu entorno, você vê a necessidade dos que estão ao seu redor. E aí você arruma um outro problema para você, que não é só gerir a sua vida, a sua carreira. Você gera a sua e de uma galera que conta com isso. Você, no meio desse caos todo, resolveu ter a sede do movimento. Eu morri de rir quando você lançou o espaço. Que eu falei, seja bem-vindo a um espaço de dança. A uma casa... Olha, eu aplaudo de pé. Porque quando eu vi a sede é um espaço lindo, quem não conhece a sede do movimento, é um espaço aqui no Rio de Janeiro, que tem todo tipo de vertente artística, várias pessoas, possibilidades incríveis de interlocução, de forma de fazer arte, teatro, dança, música. A galera faz de fato e o Carlinhos é o coordenador desse espaço. Por que você resolveu abrir a sede? Já com tanta coisa na cabeça, o que falou? Ainda me falta um problema. Eu vou abrir a sede. O que foi? É porque assim, eu já estava com, acho que 8 anos de companhia, 10 anos, então a gente não tinha um espaço físico, né? A gente fazia uma residência, eu consegui uma residência na Escola Nacional, aí eu ia para todo lugar, eu falei assim, aí chegou uma hora e falei assim, eu preciso de uma casa. Né? Depois que casa, você quer casa. Né? Então a companhia já tínhamos passado de uma temporada de circulação, então já estávamos com uma agenda, por exemplo, inteira do ano completa e a gente não tinha um local para eu desenvolver meu trabalho. Eu falei, não, acho que está na hora de a gente começar. E aí, aquela loucura, né? Eu falei, acho que uma sala não, eu quero um espaço que tenha espaço. Só que é um prédio, né? É desespero. E aí eu falei, tá bom, então eu vou atrás desse espaço que eu consiga colocar isso, porque na verdade lá não é um espaço de dança, é um espaço de arte cênica. Então eu quero teatro, eu quero música, eu quero falar de costura sustentável, a gente tem o design, eu quero que tenha também um estúdio de gravação, eu quero que... Então lá é um espaço artístico. Ai, que legal! E aí tem isso, tem a sala de dança, tem a sala de música, tem o teatro, tem a sala de música, onde tem a orquestra que vai estrear agora no final do ano, no espetáculo Arcanum, enfim. E aí é uma conexão, porque eu acho que é isso. A gente, artista, a gente não tem que estar ali, a gente tem que estar bebendo de diversas fontes, né? Porque a gente tem que olhar, né? E tem que olhar para a formação também é legal, porque isso que eu senti falta da minha formação, porque eu não tive... Por mais... você estuda contemporâneo, jazz, sapateado, beleza. Você estuda e você aprende a fazer. Exato. Mas não é tão amplo, né? É muito focado no balé clássico, pelo menos de onde eu vim. Então, eu fui ter acesso a teatro musical depois de velha, quando eu comecei a viajar com meu dinheirinho do carnaval e correr atrás de assistir musical. E não só você, porque eu também tive muita dificuldade quando eu fiz teatro musical, porque assim, quando a gente ia audicionar ou fazer uma coisa, ou era cantor, ou era ator, ou era bailarino. Era muito difícil um artista que faz tudo, como você falou, faz bem, né? Tipo assim, eu consigo, também consigo cantar, consigo. E aí foi esse momento, eu falei, cara, a gente precisa criar uns espaços mais... De formação mais ampla, né? Sabe? E você sabe que a gente estava nessa discussão essa semana, porque eu dei uma audição, né, que acabou ontem, e o bailarino... Ele tem, né, a gente tá falando do corpo, né, então na nossa área, o bailarino, ele se critica muito. Exatamente. Mas o bailarino tem plena condição de tentar cantar. Sim. Mas como a gente se critica, a gente, cara, eu já danço, já tá bom. E eu não tô nem conseguindo dançar direito, sabe? A gente fica o tempo todo se chicoteando de que, cara, já consegui, já tenho meu espaço como bailarina, tá bom. Não. Isso que eu fico sempre falando. E é um espaço de formação difícil, né? A dança é um espaço de exigência. Você fica uma semana, 2 fora da sala de dança, o bailarino, ele parece que perdeu muito, que foi lá atrás. Então, talvez seja isso, assim, não, eu já sou bailarino, gente. Se eu tiver uma outra exigência que me precisa ter mais trabalho, eu não vou conseguir gestionar a minha vida. Eu acho também porque a dança fala que nunca tá bom, né? Nunca tá perfeito. Você nunca tá pronto. Essa frase não é boa, né? Essa frase não é boa. Você não tá bom ainda, então você precisa voltar pra sala e fazer mais 500 vezes. E você, tipo assim...
Aí você não se permite, tipo assim, não tá bom, então. Não sei. Mas isso também é muito bacana falar, porque é uma parte da gestão emocional de pessoas, né? Porque também você tem que saber gerenciar o seu negócio, a sua empresa, né? As pessoas que trabalham para você, os empregos que você, né, consegue. Mas você também tem que trabalhar a cabeça dessa pessoa, sabe? As pessoas que estão no seu entorno, porque antigamente, sei lá, 20 anos atrás, gente, era tudo muito tóxico, né? A maneira que você ensinava, tipo assim, tá ruim, tchau, era aquela, tipo, chorus line mesmo, você faz aquela fila, gente, eu tive não vou citar o nome, mas uma coreógrafa russa que veio, fez uma fila com todas as solistas do municipal e falava in, out, tipo, tá dentro, tá fora, tá dentro, tá fora, tipo, com um dégagê, ela mandou todo mundo fazer um dégagê na frente, falou, você serve, você não serve. É tão constrangedor, sabe? Você trabalha tão profissional, você não tem que passar por isso. Então, eu fico tentando também implantar na cabeça das pessoas que sim, você talvez não se encaixe nessa caixa, mas tem 1 milhão de caixas que você vai se encaixar, ou talvez nem seja para se encaixar, entendeu? E assim... Ou você faz a sua própria caixa, né? Exatamente. Você constrói a sua caixa. Mas aí é a gestão. Eu acho que a gestão surge na insatisfação daquele lugar, daquela caixa que você não cabe mais. Eu tô preso no lugar, gente. Se esse lugar não vai me dar possibilidade, eu vou romper essa caixa, mas eu tenho que gestionar a minha vida, já que eu não acho um caminho para isso. Eu tive uma professora, bom, ela pode falar que eu já falei isso para ela, a dona Eleonora Ilhose. A dona Eleonora, uma vez eu cheguei de um show na madrugada e tinha que fazer aula cedo de balé com ela. E aí, quando eu cheguei, eu estava exausto. E aí ela me mandou sair da sala porque eu estava com cara de sono. Eu esperei ela sair. Para a dona Eleonora, sabe por que eu tô com cara de sono? Porque para eu estar aqui, eu preciso trabalhar à noite num show para estar aqui. Quando eu falei isso para ela, ela falou, mas menino, ela não tinha justificativa, não tinha por que falar diferente. E aí, 1 ano depois, ela chegou para mim e falou, sabe o que eu entendi que você tá falando? A gente precisa repensar os meninos. Porque a frase que você falou, que a gente nunca tá bom. Você não vai fazer a solução, você não tá pronta ainda. Você não está pronta ainda. Você vai trabalhar como? E aí eu falando muito mais do rapaz. Como é que o rapaz trabalha? Como é que ele faz dança sem ser gerido por ele mesmo? Porque normalmente os pais não ajudam, não aprovam, não dão um caminho. Eu estava assistindo sua audição. A quantidade de gente lá no Centro Coreográfico. E aí, eu vi que tinha muita criança, né? Porque o espetáculo... Me fala primeiro sobre o que é o espetáculo que você está fazendo a direção artística, não é isso? A gente estreia em janeiro o espetáculo Fala Sério Mãe, Elas Só Mudam de Endereço, que é uma adaptação, né, para um espetáculo musical do livro da Thalita Rebouças, que é um best-seller, né? E a gente vai trabalhar com crianças, né, de 11 a 15 anos. E realmente, assim, primeiro eu preciso acolher essas crianças e acolher a expectativa dos pais dessas crianças. Que sempre é pior do que... mais confuso. Porque é justamente nisso, assim. Porque às vezes, gente, eu já levei tantos nãos na minha carreira como bailarina. Tantas audições que eu não passei, tantos balés que eu queria dançar e não fui escolhida. E a gente, sem maturidade, a gente sempre acha, acabou. Como é que fala que acabou pra uma criança de 11 anos, gente? Nem começou, meu amor, você não sabe a pista salgada, vai rolar um monte de não. E aí eu fiz quase que uma palestra com pais e filhos antes de começar. Eu sei da expectativa de vocês, todo mundo quer. E eu entendo, também sou mãe. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver o presente, vamos se divertir hoje. Vamos curtir. Porque ganhando um não aqui hoje, vocês estão botando um tijolinho. E tem tanto tijolo para colocar. Eu não acho que eu não tô nem na metade do meu prédio. Eu quero botar muitos tijolos ainda e vou receber muitos nãos ainda. Então, vocês são crianças, então tem que se divertir antes de qualquer coisa. E aí foi muito legal, porque depois eu recebi vários feedbacks das crianças que não foram aprovadas, das mães agradecendo o acolhimento e tal. Mas eu também falei, não é, em todo lugar também não é assim não, tá? Se prepara. Não tem esse cuidado, né? Tipo, deveria, mas não, infelizmente, porque tudo muito... Nem todo mundo que sofre consegue não reproduzir esse sofrimento em outra pessoa. Né? Tem uma geração que sofreu na sala, né? Como você falou no início, tem uma geração que sofreu em audições, tem uma geração que foi violentada no sentido da palavra agressiva em estúdios de gravação, em palcos. E, infelizmente, essa geração não parou para falar, calma, eu posso mudar isso, com certeza. Isso vem mais para cá, né? A relação com pessoas. E o carnaval também ensina isso. A gente trabalha com pessoas com realidades tão difíceis e que se dedicam de uma forma que talvez... Quantos bailarinos eu já trabalhei que eu falei, cara, eu não sei como é que essa pessoa levanta tão cedo para trabalhar em alguma coisa, para estar aqui essa hora
pra ensaiar comigo, pra ir embora, pegar um trânsito pra chegar em casa, eu não tenho direito de não tratá-lo bem. Eu não tenho direito de trazer um acolhimento, É muita paixão, né? Sabe o que eu me pergunto todo ano? A criatura volta. Todo ano eu faço uma reunião e falo, gente, se não quiser ficar, não tem problema. Eu super entendo. E eles voltam. Porque o carnaval é essa cachaça e a gente, no mínimo, tem que tratar muito bem, com muito respeito ao componente e à família. Porque, cara, eu como mãe, se meu filho, eu já fico imaginando, sair de madrugada, voltar de manhã, eu vou ficar desesperada. Mas eles fazem porque eles amam passar naquela Sapucaí, cantar o samba, sentir aquela energia que é única. Então, assim, são 3 meses de muito sacrifício para 40 minutos de prazer. E ponto. Entendeu? E mesmo assim, carregando corrente, carregando coisa, abrindo caixa, fechando. É um trabalhão, né? É um trabalhão que tá longe, inclusive, da remuneração ideal, né? Sim. Tá muito longe, mas é um trabalhão. Você, Fontinelli, criou um festival no susto, né? A gente sabe que o primeiro move foi no susto. Tem uma pauta, ocupa aí, dá uma ajuda. E você construiu o que, para mim, é uma representação muito forte de artes cênicas, esse ano em especial, que foi... Você fez um quadrilátero na Praça Tiradentes, em que tinha Carlos Gomes, João Caetano, a praça em si, nem um quadrilátero, é uma reta. Carlos Gomes, praça em si. E que você construiu um festival que mobilizou o Brasil, porque teve gente do Brasil, tem gente fora do Brasil também. E eu fiquei muito emocionado de dos talks conversar que você me oportunizou, com artistas refugiados. Sabendo de realidades, a gente briga pela nossa, e ainda tem uma galera aqui que é artista de outros países, que não tem o que comer, mas querem... Enfim, isso é um outro papo longo para uma outra história. Mas, como é que você se sentiu esse ano, com o tamanho que o festival tomou, recebendo... o Balé Folclórico da Bahia, dentro do festival. Conta para mim esse seu case, que é um case de sucesso que é importante entender. Gestores funcionam com cases. Alguns cases não terão tanto sucesso, mas a gente aprende para chegar num case de sucesso. E a gente tá na próxima... Depois que o Fontinelli falar, vamos falar dos cases de sucesso de Priscila, que são 2 horas de conversa. Vamos lá. O festival esse ano foi um festival que... Sei lá, foi... Até agora a gente absorve, né? Porque até agora a gente está recebendo tudo isso. Porque, assim, a ideia do festival, do Move Rio, era justamente isso. A gente estava pensando em como a gente vai conectar todo mundo através da dança. Porque a dança é isso. Ela não é só o balé, né? Ela não é só... Ela tem no asfalto, ela tem... onde a gente não consegue ver, a gente não tem a propriedade da fala em alguns momentos, a gente tem... Então, assim, eu falei assim, então a gente precisa ocupar tudo. E a gente começou no Teatro João Caetano, né? A gente foi para a 8ª edição. E quando a gente chegou lá na pauta, eu falei, caramba, esse teatro é muito grande para o festival, né? No primeiro momento. Mas eu fui lá bater na porta. Falei assim, olha, eu tenho um projeto. Eu quero fazer aqui. Eu só preciso desse palco. Você confia em mim? O teatro... Confio, então vambora. E dali foi tipo, vum, 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 vum. E aí chegar nessa última edição, falar assim, cara, a gente pegou... quase mais de 1 milhão de pessoas, né, nas redes sociais e tudo mais. A gente conseguiu pegar, tipo assim, um público que não era só de dança também, um público que a gente passava na rua, um público que conversava, um público que nem conhecia. E eu acho que essa é a vontade de fazer do Move Rio, assim. A gente precisa colocar a dança no lugar que ela merece. No primeiro lugar, no altar, sabe? Porque nosso corpo é movimento. Sim. Né? A gente respira o movimento. E a dança é um movimento que é único de cada corpo. Eu sempre falo isso. Então, são muitas vertentes ali dentro do festival. Então, tem você que dança de um jeito, você que dança de outro. E tá tudo lindo. E tá tudo perfeito. E todo mundo tem seu potencial. Então, eu pensei, eu queria muito que o festival tivesse essa potência. De falar assim, a gente precisa dar voz para todo mundo que estiver aqui. Né? A gente precisa dar voz para quem dança no palco, a gente precisa dar voz para quem dança no asfalto, a gente precisa dar voz para quem está atrás da cortina, a gente precisa dar voz nos projetos sociais, porque todo mundo são ferramentas que constroem seres humanos. Sim. Então a ideia do festival está sendo essa, de a gente pegar todo mundo e falar assim, vamos agora criar um movimento muito bonito no Rio de Janeiro, que é um potencial muito grande o Rio, que a gente precisa falar e levantar uma bandeira. Precisamos falar de movimentos, né? Movimentos que são criados através de arte, né? E esses movimentos têm potencial, tanto cultural, econômico, artístico, social. Tem muitas vertentes e muitas janelas. Então, acho que
foi isso. E eu acho que é legal também entender que, assim, eu sou oriundo do teatro, a dança faz parte da minha vida mesmo, eu sou oriundo do teatro. A gente precisa tirar a dança das artes cênicas, da definição de artes cênicas, porque o edital é um edital de artes cênicas. Aí quando você vai esmiuçar, 70 para teatro, 10 para circo, circo ainda é pior. 10 pra... E aí a gente precisa. E talvez o seu festival tenha feito uma coisa que a gente sabe que o poder público precisa: Excel. Número de Excel. A planilha que ele recebe de quantas pessoas visualizaram esse projeto, né? Quantas pessoas construíram, porque só assim a gente tem força para fazer uma outra edição. Exato. Tem força para trazer mais gente. Eu fiquei feliz que eu me lembro que quando eu estava dando a palestra, eu estava escutando uma quadrilha junina no palco. Você levou uma quadrilha junina para um palco, que era um palcão que vocês conseguiu construir ali na Praça Tiradentes. Então você realmente abriu espaço. E aí eles perguntaram, a gente vai fazer no chão? Eu falei, não, vai ser no palco. É de no palco? A gente vai subir no palco? Eu falei, no palco. É muito legal, no palco. Eu quero que você esteja lá no palco. Você achei... promoveu uma experiência, né? Uma experiência, exatamente. Que maneiro. E o engraçado, assim, toda vez que a gente fala de carnaval e fala de comissão, é óbvio que a gente fala do ano do segredo. Você virou Casal Segredo. Casal Segredo. Pra vida inteira. Quem é que porque vem? marcou, Casal Segredo? Né? Marcou. Casal Segredo. Marcou, E eu me lembro da sensação. O que eu acho legal, sabe? Eu acho muito estranho pessoas que eu não conheço falando Casal Segredo. Não é? Completamente fora. Aliás, um beijo pra Aline, que foi a criadora desse apelido, desse nome. E aí o fã-clube Casal Segredo, sigam nas redes. Verdade. Tem. E aí eu achei engraçado, o que eu achei engraçado foi assim, eu me lembro, sabe momentos que te marcam, assim? Eu me lembro de passar na avenida, eu não me lembro o que eu estava fazendo, de ouvir, e eu estava seguindo a comissão por um acaso, lá pela lateral, trabalhando em algum camarote, fazendo algum show, não me lembro. E eu vi uns griteis cada vez que eu passava em frente a uma cabine de jurado. E aí as pessoas foram assim, e eu tava com uma comissão no dia seguinte, eu não me lembro. Até que você apaga a sua própria comissão. Que eu falei, vou ter um problema. Teremos um problema aí. E era um problema. E eu falo isso com o Patrick Carvalho também, no ano que ele fez Paris do Iti, que me emocionou pra caramba aquela comissão dele, que são momentos que artistas ganham o protagonista da festa. É verdade. É que ele fala, cara, aquilo é um artista. Não é um maquinário, não é uma nave, não é um artista. Transcende, né? Que transcende. Os dois momentos, sabe? E aí, quando a gente fala de case de sucesso, Priscila e Rodrigo, né? Criaram a empresa e, a partir daí, eles construíram uma narrativa com grandes personalidades, né? É aquela bolha que foi rompida. E aí a gente tem a Loki, a gente tem a própria Ivete. Como é que foi para aquela menina que estava presa dentro do Teatro Municipal, dentro de uma caixa? Eu vou sair para fazer alguma coisa. De repente está fazendo shows dessa magnitude e hoje é diretora artística do Rox, que a gente vai falar mais especificamente dele por causa de mercado de trabalho, e do samba, do encerramento, do Sábado das Campeãs da Marquês de Sapucaí. Como é que foi para você? Como é que é a sua cabeça nesses encontros com essas pessoas para construir um projeto? Cara, vou te falar uma coisa. Eu acho que isso também vem muito da minha formação do balé. Eu sou tão operária, Márcio. Hoje, né, com mais naturalidade, óbvio. Mas, por exemplo, quando eu fui convidada a fazer a abertura do Fantástico com o Rodrigo, eu tava embaixo de um carro alegórico, imunda, você já me viu lá várias vezes imunda, tocou meu telefone e era da Globo pedindo uma reunião. E aí eu não sabia o que era. Aí quando eu entrei no Zoom, eu estava assim. Eu achando que eu ia ter reunião com uma pessoa. Tava toda a diretoria da Globo. Eu não sabia que projeto era. E eles falaram, a gente quer conhecer você. Eu falei, assim? Bom, essa sou eu. Prazer. E assim, eu fiz no celular, porque eu não tinha levado nada, sabe? Assim, totalmente preparado, com a cabeça do carnaval. E no Sábado das Campeãs, que eu já era o meu segundo ano fazendo a criação do show das Campeãs. Aí eu fiquei uma hora falando, eu falei, gente, rapidinho, o que eu tô fazendo aqui? E aí eles falaram, cara, a gente amou você. A gente quer convidar você pra fazer a abertura do Fantástico. Eu gelei, mas eu não consegui me desconectar do problema que eu tinha acabado de ter lá embaixo, do meu carro alegórico há 2 semanas antes do carnaval. Eu falei, agradeço, eu preciso que vocês me falem tudo que eu tenho que fazer, mas eu tenho um carnaval na frente. Então, assim, não por arrogância, mas por responsabilidade do que eu já tenho programado. Eu amei, assim, pra mim realmente um case da minha carreira que eu
Cara, a abertura do Fantástico é uma coisa muito emblemática, né? Sim. E que Assim, fica, né? Que fica eternizado. É. Pra mim é muito doido. Outro dia eu tava esquentando a comida do meu filho na cozinha e eu ouvi a abertura do Fantástico na televisão. Eu fiquei até emocionada. Falei, caraca, foi eu que fiz. Lindo, E assim, né? eu tava em casa esquentando a comida do meu filho no micro-ondas, entendeu? Porque é a vida normal, né? A vida continuou. Isso. E assim, eu realmente não me bate nesse lugar de tipo, caramba, olha onde eu tô chegando. Porque eu não sei aonde eu vou chegar ainda. E muita coisa foi acontecendo muito sem eu entender nada, sabe? Um dia eu tô coreografando pra Ivete a comissão de frente. 4 meses depois ela me liga e falou, cara, não consigo pensar em outra pessoa pra fazer o Rock in Rio pra mim. Eu falei, gente, como assim eu vou coreografar o Rock in Rio da Ivete? O que tá acontecendo? E eu peguei como um trabalho. Mas assim, hoje eu falo, gente, eu coreografei, né? Sabe assim? Não dá tempo de pensar do processo, Não né? dá muito tempo. E assim, foi rolando muita coisa, sabe? Na minha vida e do Rodrigo, assim. Mas e hoje eu penso muito com responsabilidade, porque eu acho que quando a gente faz uma coisa bem feita, a janela se abre cada vez mais. Mas eu acho que muito do que hoje eu e o Rodrigo estamos escolhendo é fruto de como a gente sempre se colocou diante do trabalho. Com humildade, com respeito, ouvindo, E eu posso falar aprendendo. também que eu acho que ali tem muito seu coração. Tem muito Total. a gente consegue ver. A gente consegue ver nos trabalhos, assim, nossa, Sim. ali Sim. tem muita dedicação, coração, Sim. tipo, você consegue... Caraca, é muito Priscila e Rodrigo, tipo assim, isso é muito bonito de ver, né? Tipo Claro. assim, isso é Eu acho que identidade, marca né? Identidade, marca de identidade, trabalho, é. né? A gente constrói nosso trabalho com marca. Você olha e sabe, é um trabalho de fulano, né? Você olha e percebe. Eu fico vendo no episódio anterior, que se você não assistiu, toma vergonha na sua cara. E Vai dar uma olhada e volta um pouquinho. Um esporro direto. Então, no episódio anterior, a gente falou sobre sonhos com a Mesiá. E ela falou pra mim que o sonho dela era ser do Grupo Corpo. E ela conseguiu alcançar sonhos. É o que a gente, como gestor de projetos, quer que aqueles que a gente está auxiliando façam. Mas na mesma proporção que os nossos sonhos, que os nossos continuam. Às vezes a gente chega num lugar de gestão que as pessoas esquecem que a gente também tem sonhos. Sim. Que a gente também... Você escuta o Fantástico fazendo comida pro Davi. O sonho continua. Daqui a pouco você pode ter certeza que seu problema vai ser onde o Davi vai estar dançando, onde o Davi vai estar atuando, onde o Davi vai estar pintando, escrevendo, porque o Davi é um multiartista. Já veio no DNA dele, não sei o que vai acontecer. E você sabe, Márcio, que assim, é tão doido falar isso, porque eu não sabia onde eu queria chegar. Eu sabia que eu queria ser bailarina no municipal. Isso foi uma coisa que eu, com 14 anos, eu falei, gente, é o que eu quero pra minha vida. E aí, quando eu entrei no municipal, eu amei, mas eu falei, tá bom. E agora? Né? Pra E onde eu aí, vou? isso no carnaval também, né? É muito difícil você estabelecer durante tantos anos uma marca, né? Uma estabilidade ali dos seus resultados. Sim. Eu estava conversando com um amigo sobre isso hoje. O carnaval é muito diferente de todos os cases de sucesso, porque você está lidando não só com o seu sonho, mas com o sonho de 4.000 pessoas que estão desfilando atrás de você, que querem que você traga a nota, que você faça uma linda abertura, que você deixe a Sapucaí vibrando para que eles consigam passar. Então, para além da nota, eu lido com outros sonhos, do casal que está atrás de mim, do presidente, do mestre de bateria, da comunidade principalmente, da torcida, de quem vê de casa. Então, hoje, as pessoas sentam, deixa eu ver a comissão da Priscila e do Rodrigo, quase como uma obrigação que a gente tem de satisfazer aquele imaginário de que alguma coisa muito surpreendente vai acontecer. E não só satisfazer, né? É o perigo de se superar. Você não baixa só dar 40 mais. Não. Exato. Aí se você dá 40... Eu não posso viver para isso. Não é? Se você dá 40 e não fez o que fez... não foi... E o objetivo é dar 40. Sim. Esse é o grande loucura. O objetivo do quesito é formar pontes para a escola ser campeã. Exatamente. Né? E é uma pressão na cabeça. A competição muda tudo nesse cenário. Porque, Sim. assim, a abertura do Fantástico, legal. Mas eu gostaria de superar as outras. Mas as outras foram muito maravilhosas também. Então, é um outro momento. O próprio Roxy. Superação, né? Eu acho que não é superação. É o seu acho trabalho. Que o Fantástico, assim, vou colocar a minha marca nesse case que vai ficar para sempre. Daqui a 100 anos que eu tiver, vão passar as aberturas, a sua vai estar lá. Não é uma competição. Não é uma competição. Né? O carnaval é esse lugar que você não compete só com você compete com todo mundo, mas chega um momento que você está competindo com você. E naquela quarta-feira, gente? O que é aquilo? O que é quarta-feira de cinza, gente? Eu de verdade, eu gostaria de dormir na terça e acordar na quinta. Com um resultado bom ou não, mas aquele momento...
por mais experiência que você tenha, pra mim só piora. Não melhora. É porque, na verdade, assim, você ralou tanto, né? Você construiu um processo. E aí, não é nem diminuir, porque às vezes as pessoas falam, ninguém sabe o que a gente sofreu. A gente aceitou o projeto, né? Então a gente aceitou, se a gente sofreu, a gente sabe os caminhos e vamos embora. A gente aceitou, né? Sendo bom, ruim, sendo bem remunerado, mal remunerado, tendo condição, não tendo, a gente aceitou. Mas mais do que isso, é saber que você precisa entregar um trabalho e que você vai ser julgado, mesmo que você tenha tido trabalhos sensacionais. Você pode ter sido o melhor do mundo. Se em algum momento aconteceu, sabia que não estava bem. Eu acho que a cobrança ainda é bem maior. Sim. A cobrança é bem maior, porque existe um registro de coisas que deram muito certo. Então, a Priscila e o Rodrigo não tem que dar certo. Vocês conseguem. Esquece. Pra vocês é mole. Você é As pessoas já nada. sabem da missa um terço, né? E agora, como é que vocês lidam? Vocês, anos de carreira. Muitas pessoas passaram pelas mãos de vocês como bailarinos, né? E esses bailarinos precisam se renovar. Como é que é aquele momento que você fala, cara, eu preciso abrir portas para novas pessoas, mas tem aquela pessoa que está sempre com você, e aí não cabe mais esse lugar. Eu estou falando porque a gente envelhece na profissão, o corpo envelhece. O corpo envelhece, você precisa aprender com o corpo qual caminho você quer que ele siga, mas isso antes dele envelhecer. Exatamente. Gestão é isso. Você não pode esperar envelhecer para agora eu vou... Não. Deixa eu ver o que eu quero fazer Que eu agora. quero fazer? Amor. Vai fazer. Passou 10 anos aí e você não pegou. Exatamente. E agora não vai pegar mais. Você vai ficar sentadinho esperando alguém te ligar para dar uma força. O que vocês falam para os seus bailarinos, para as pessoas que trabalham com vocês, sobre essa questão de gestão de carreira? Então, eu acho que eu fui criado, né? Eu sou de Manaus. Eu fui criado, saí de Manaus com 10 anos. E eu falei assim, mãe, eu quero ser artista, eu quero estudar, eu quero aprender coisas. E ela falou assim, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Porque eu passava as férias aqui. E eu quero, sabe, ter movimento. Aqui é muito parado. Quero movimento. E eu acho que foi dessa criação, tipo assim, tá, então você tem que voar. E a minha mãe me deixou em 10 anos com a minha tia morando. Ela mora em Manaus e eu moro aqui, já tem 30 anos aí. E eu acho que eu vim muito desse lugar de precisamos não criar pra cá, né? Precisamos deixar voar, precisamos preparar para o mundo. Sim. E eu, quando eu trabalho com os bailarinos, coordenadores, eu sempre falo, gente, aqui é o momento, a gente vai usar esse momento. Se o seu momento já tem que ser o próximo... Então, começa a pensar no próximo momento, próximo degrau, sabe? Próxima vinda. Tanto que no Move Rio mesmo tem uns prêmios Novos Olhares Coreográficos, porque são coreógrafos que estão começando. E aí eu falei assim, cara, quando eu comecei, eu não tive essa oportunidade de alguém abrir a porta para você. Entra, tem um palco ali, tem uma luz, tem uma estrutura, né? Para você começar. Você precisa começar, que é difícil. Dar o primeiro passo é muito difícil. Sim. E eu acho que é um momento, eu acho que é isso, tipo assim. Então, quando eu sinto que aquele bailarino já não tá mais ali, eu falei, não, que tal você já coreografar isso aqui? Que tal você já pensar numa coordenação? Que tal você já pensar, sabe, numa outra faculdade? Ou você é bom numa cenografia, sabe? Não quer pensar em filmar isso aqui, tirar uma foto? Você é bom em fotografia. Quer pensar nisso também? Porque eu acho que é isso, a gente aproveitar o que a gente tem, a nossa bagagem, para também fazer outras coisas, que é isso. Que e o ter corpo olhares, não vai... né? o corpo não vai... E aí é isso, é você decidir, às vezes, que aquele caminho dentro das artes pode não ser o seu, mas a arte ela é plural. Você acabou de falar, tem figurino, tem iluminação, tem cenografia. Quantos fotógrafos de dança são ótimos porque já dançaram, entendem o corpo. E aí, no meio desse caos todo, Priscila é convidada, junto com o Rodrigo, para estar à frente do Roxer Dinner Show. O Roxer é um espaço aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, que era o antigo Roxer do cinema, que se transformou numa casa de espetáculos que tem um show permanente e agora vão ter outras coisas, mas é uma casa incrível e que é a primeira casa, eu acho, nessa... Claro, a gente tinha uma plataforma lá atrás, mas não me lembro, não sei como era, mas que os bailarinos são CLT, são contratados com todas os privilégios de alguém que tem carteira de trabalho. Como foi isso, assim, trazer essa possibilidade? E como os bailarinos estão lidando com isso? Porque isso também não é fácil, né? Não. Porque não é comum. Porque tem umas obrigações. Poxa, eu posso chegar mais tarde? Não, você não pode chegar mais tarde, mas você tem que cumprir o seu horário. Como é que é isso, Priscila? O Roxy foi uma grata surpresa, assim, porque o projeto todo demorou 3 anos, né? Entre obra e criação. Então, a gente
começava a criação, aí teve um problema na obra, não sei o quê, a gente achou água embaixo, onde seria um fosso de orquestra. A gente não tem um fosso de orquestra porque é inviável, uma coisa ambiental, não tem. E aí, então muita coisa atrasava a obra e tal, então foi uma gestação de 3 anos. E aí, quando falou, gente, daqui a 6 meses vai estar tudo pronto. Bum, audição. 600 pessoas 600 pessoas inscritas para 60 vagas e, obviamente, muitas pessoas do carnaval, artistas populares, foram audicionar. Mas nesse momento a gente já tinha 80% do espetáculo concebido e a gente sabia que a gente queria botar no palco a cara do Brasil. Então, 90% do nosso elenco é de artistas populares, de carnaval, de festa junina, né, de quadrilha junina, artistas pretos que nunca tiveram uma estabilidade na vida. O caminho mais fácil seria, vamos fazer uma audição com a galera de musical, vamos em São Paulo, vamos pegar quem tá pronto. Quem tá pronta. Eu nunca quis fazer isso. Em nenhum trabalho meu, e não seria no Roxy, onde eu teria uma grande oportunidade de empregar 60 pessoas de uma forma inédita no Rio de Janeiro, que eu ia fazer diferente. Aí todo mundo falou, cara, mas vai dar muito mais trabalho. A pessoa nunca fez um espetáculo profissional. Eu falei, tudo bem, mas vai fazer aqui. Porque, assim, essa cara do Brasil, o entusiasmo desses artistas no palco, depois de 1 ano em cartaz, é o mesmo e só melhora. E aí depois eu fiz mais uma audição para contratar mais artistas e foram 1.200 inscritos. Porque virou um case bacana de trabalho, não só... Que funcionou, exatamente, que valia a pena. Não só a questão mesmo do espetáculo em si, que, enfim, foi até... A revista Time escolheu como um dos melhores lugares para se ir no mundo, né? E a gente não sabia, foi tipo Estrela Michelin, a pessoa foi lá, assistiu, o artigo saiu, e a gente falou, gente, isso é pegadinha. E quando botaram, eu falei, isso é IA. Falei, caraca, não é verdade. E aí... E é isso, as pessoas têm um emprego, né? Tem direito a 13º, tem direito a plano de saúde, todo, né? Enfim, que é o mínimo, mas que para nossa classe é tão surreal você saber que daqui a 12 meses você vai tirar férias, que seu 13º vai cair, que você tem um plano de saúde. Você não tem que estar correndo atrás de outro emprego. Que se você tiver um problema, você vai... no próprio espetáculo, você vai ter como ficar em casa, você vai ter plano de saúde, você vai ter assistência. Nós montamos a equipe do Roxy do zero, desde operadores de som, de luz, produção. A gente fez questão de colocar aquela coisa, transição de carreira, né? Muitos bailarinos em transição já nesse lugar. Legal. Principalmente mulheres. Sim. Então, a gente tem a Laísa lá, que é a nossa coordenadora de elenco. E é uma artista em atividade ainda. A Tatiana Amparo, que é uma excelente bailarina, está também como produção. A produção, basicamente, toda de mulheres que foram escolhidas por nós para estar lá. E isso me orgulha muito, né? Para além do espetáculo, o que o Roxy significa com esses empregos. E aí a gente cria um problema para a gente mesmo, porque toda vez que tem audição, eu quero pegar mais e mais gente talentosa e a gente, infelizmente, não tem, né? Tem vaga. Sim. Mas assim, e eu acho que a dança entrou na minha vida para eu realizar esse meu sonho, mas eu acho que a partir de agora eu realizo muitos sonhos junto com os meus. Sim. Então eu vou, sabe assim, eu vou catando gente, vambora junto. Não tem espaço, uma hora vai ter espaço, vamos lá, vamos conseguir. Aí abriu um negócio, então você já tá legal aqui, então vamos, quem não vem, quem não conseguiu, vamos lá. Sim. E aí a gente vai tentando organizar abrir, né? Abrir, né? Deixar janelas abertas. Exato. Vamos lá, vamos pulando, vamos se jogando. E vou arrastando todo mundo comigo. Não, e tem uma coisa que eu acho que projetos como esse transformam um artista num profissional de fato. Ontem, a gente estava conversando aqui, na última gravação, a gente estava conversando aqui e falaram assim, porque o bailarino ou o passista não se sente artista. Isso é uma loucura. Antes de qualquer coisa. Eu não sou artista. Eu faço... A Viradouro tem um projeto social, o Instituto Viradouro, em que eu sou responsável pelo curso de corte e costura. E aí tem uma senhorinha lá, que eu fiz uma pergunta para ela, o que a senhora faz? Eu faço bordado, eu faço não sei o quê, faço patchwork, Não, a senhora é artesã. Qual o medo de falar de profissões que não são, né, aceitas como a verdade? E o bailarino tem isso. E talvez o Roxy tenha dado até para eles a situação. Eu lembro quando eu fui assistir, tinha um bailarino
de vocês, Cat Comissão também, que tinha sofrido um acidente de moto. Sim. Eu falei, tá tudo bem? O que houve? Tá tudo bem, mas... E aí? Não, eu vou voltar. Eu tô de licença médica. Olha isso. Com tudo... Isso é muito sério, ele né? nunca teve plano de saúde na vida. Olha que loucura. Ele foi para um hospital, ficou no quarto, a família ia. E assim, o pai dele sempre me ligava me agradecendo. Eu falei, você não tem que me agradecer, eu que tenho que agradecer. Sim. Pelo seu filho estar vivo e fazer parte de um... É mérito dele de estar ali, sabe? Sim. Mas acho que é isso, né? Mas você sabe, Márcio, até pra mim, eu demorei a ter propriedade pra falar que eu sou diretora de alguma coisa. Eu fiz a coreografia. Eu fiz a cena, dirigi a cena. Até pra gente... É difícil, o bailarino, ele sempre se coloca nesse lugar. Então, por isso que, pra mim, quando você fala, poxa, já aconteceu tanta coisa legal, mas eu sou muito pé no chão, muito operária, e o bailarino tem isso. E às vezes não é bom, porque tem o potencial, mas ele se sabota. Sim. Entende? Então, eu também... Em todo momento, né? A todo momento. Então, eu faço muito esse trabalho agora com as pessoas que trabalham comigo. Gente, você é capaz. Mas é uma reunião de diretoria. Eu falei, você que vai, eu não preciso mais ir. Quem vai é você. Quem manda agora aqui é você, eu já saí, eu já entreguei a minha parte. Mas será? Sim. Sabe? E aí depois, caraca, consegui, obrigada. Eu precisava só desse empurrão. Pois é, porque assim, acho que a formação, aí é que fala, falha na formação do artista. A gente tem uma falha. A gente é acostumado a ouvir do mestre o que você precisa executar. E muitas vezes não como executar. Você vai executar, ele te ensina a forma, você executa, o que fazer com aquilo, acabou. Eu me lembro na faculdade de artes cênicas, a gente tinha que montar espetáculos, ninguém sabia como. A gente vai aprendendo fazendo na faculdade. Então, assim, que bom que vocês têm cases de sucesso e que podem oportunizar. Você também fez Paixão de Cristo. E são projetos que dão oportunidade a pessoas que nunca tiveram oportunidade. São artistas natos, né? E que nunca tiveram oportunidade de estar em cena, não tiveram oportunidade de construir uma história naquele lugar, de falar... Eu fico imaginando... Eu conheço muito dos seus artistas e chegando com a família um dia, sabe? Pô, eu quero que você me assista. Pai, mãe. Aquele pai que às vezes não quis muito, aquela mãe que sempre apoiou, mas achava que ia passar necessidade. Senta num lugar, né? E vê o filho brilhando num palcaço daquele, se você... Eu adoro dar recado. Se você não foi ao Rocks, vá. É uma manifestação da cultura popular, é a história do nosso povo através de dança, canto, alta tecnologia. E quando digo alta tecnologia, eu não estou falando só de aparelho, não, porque nós humanos temos tecnologia também. Quando a gente avança, quando a gente passa por cima dos nossos desafios, quando a gente faz coisas que a gente nunca imaginou que ia fazer, a tecnologia está com a gente. Eu queria entender, vou para a Priscila, porque isso é importante. No último episódio, ou no penúltimo, não me lembro mais, a gente falou sobre maternidade. E a palavra maternidade assusta muito o artista, né? A mulher artista ou a pessoa que gesta. Como é que foi para você esse momento? Você conseguiu optar? Não, eu quero agora, eu posso, eu vou dar essa pausa, ou foi um susto? Como é que foi para você? Primeiro, é muito legal falar sobre isso, porque existiram dois momentos na minha carreira que as pessoas acharam que eu fosse parar. Eu estava no auge da minha carreira como bailarina, dançando grandes balés, sendo escolhida, castings que me favoreciam, balés que eu sempre sonhei dançar, no ano que eu comecei a fazer carnaval, e foi o ano do boom do Segredo. E eu comecei a viajar o Brasil inteiro com shows, mas nunca abandonei minha carreira de bailarina. Então, no Salão do Automóvel, isso que você citou, eu saía de São Paulo de manhã, pegava um voo, vinha para o Teatro Municipal, ensaiava até 1h da tarde, pegava um voo, ia para São Paulo, acompanhava. E eu fiz isso durante 2 semanas, porque eu tinha uma estreia logo depois. Eu viajei para Angola para fazer o show da Comissão de Frente em Angola, e eu ensaiava lá num chão da cozinha, lugar que tinha o maior espaço, era uma cozinha industrial. Eu levei minha sapatilha de ponta e eu ensaiava lá, e eu cheguei do aeroporto direto para dançar Romeu e Julieta. Então, nada disso me parou. Mas eu imaginava, sempre tive o sonho de ser mãe e o Rodrigo de ser pai, que quando a gente fosse ter o nosso filho, eu ia dar uma pausa. E aí, em 2018, eu tive uma gravidez anterior, que eu perdi, uma gestação, e muitas pessoas falaram pra mim, também você não para, você não dorme, você trabalha muito, e era um problema meu genético. Não tinha nada a ver, se eu tivesse ficado deitada dormindo, teria acontecido da mesma forma. Então, já rola, né, uma culpa, assim.
Não, eu trabalhada em terapia, tá, gente? Tô super bem com isso, tanto que eu falo disso normalmente. E aí, quando eu engravidei do Davi, faltava um mês pro carnaval. Eu descobri final de janeiro. E aí, contei para poucas pessoas, né? Desfilei. Não foi um desfile muito bacana, assim, o resultado não foi muito legal pra gente, artisticamente. Eu falei, acho que é agora. Eu tô grávida, saí desse carnaval com aquela sensação de que poderia ter sido melhor, e eu acho que a gente pode tirar nosso ano sabático aqui. Anunciamos a nossa saída. Caos. E aí, eu falei, cara, eu não sei se eu quero continuar. E aí, nesse momento, a gente recebeu um convite que era um sonho meu de trabalhar na Mangueira. E aí eu falei, peraí, gente. E a Mangueira estava vivendo um momento muito especial, com enredos muito bacanas. E aí eu falei pro Rodrigo, será que a gente dá conta? O Rodrigo falou, cara, eu tenho certeza que você dá conta. Maluca, eu também sou maluca, vambora. A gente topou. E aí eu avisei na reunião, falei, gente, tô grávida. Porque a gente sempre acha que é um problema. Né? Porque muitas vezes né? Tipo assim, tudo bem pra vocês eu tá grávida? Olha que horror, né? É horrível. É horrível. E aí, eles falaram, não, pra gente tá tudo bem, vai nascer em setembro, você acha que consegue desfilar? Eu falei, não, tenho certeza que eu consigo desfilar. Corta para, Davi nasceu 20 dias depois, eu estava com o Davi no barracão, não porque eu precisava, mas porque eu queria. Eu tenho equipe, o Rodrigo tava lá, eu podia ter feito eu queria estar lá, não queria perder nada. E assim aconteceu. Foi uma comissão que eu amei fazer. Fui campeã do carnaval. Sim. Eu lembro de assistir a apuração amamentando ele. Ele tinha 4 meses. Não, ele tinha 5 meses. Tava amamentando ele e vendo a apuração e não acreditando que eu tava sendo campeã do carnaval no ano que eu tinha achado que eu não ia dar conta. Sim, legal. Então, essa virada, pra mim, depois que a gente consegue isso... E depois que eu me tornei um profissional muito melhor, porque eu comecei a gerenciar melhor o meu tempo para estar com o Davi. Porque é uma prioridade. Você vê ele no barracão comigo. E eu quero que ele participe. Eu quero que ele veja aonde eu estou quando eu saio de casa. Sabe? Eu quero que ele tenha orgulho de que se ele tá em casa, eu estou trabalhando, ele tem orgulho danado da gente. Ele fala pros amiguinhos dele na escola. Ele quer levar os amigos dele no barracão. Ele vai no Rocks praticamente todo final de semana. Então, esse ambiente é um ambiente muito maneiro para uma criança. E aí, eu acho que eu só melhorei, de verdade. Não, porque essa pergunta eu fiz porque quando a gente conversou com a Lona Bandeira, ela falou, Márcio, quando eu anunciava, eu perdi todos os meus trabalhos. Olha que loucura. Todos. Que loucura. Olha, gente, eu vou ser cinematográfica. Ih, Luana, então vamos chamar uma outra bailarina. Não, mas eu posso, não. Então é isso, né? É o medo de anunciar uma coisa, cara, tão incrível, que às vezes você pensou, você organizou, você quer compartilhar e fica com aquele medo. E assim... Eu vou compartilhar uma coisa que é até bem pessoal e envolve Priscila, porque eu me lembro, no meu casamento, eu convidei Priscila para o casamento, e aí a Priscila confundiu as datas, porque o Davi tinha um aniversário de um amiguinho que é especial, enfim. E aí, se o menino não fosse, se o Davi não fosse, o menino ia ter um surto, né? E a gente sabe como são essas coisas. E ela cheia de dedo pra me contar, né? Mas eu falei, cara, seu filho é artista. E se a presença dele vai fazer essa criança feliz, cara, eu tô muito feliz. E eu acho que é isso. Quando a gente cria essas possibilidades, né? Você dá exemplo pros seus filhos, pro seu filho e para outras crianças. Várias vezes eu perguntei para você, até entrevistando, falando, e aí, o Davi? E a gente vê uma criança feliz e orgulhosa, né? Isso é muito importante. E mais feliz estou eu de ter vocês dois aqui. Vocês são pessoas incríveis, que inspiram muitas pessoas e que continuam trabalhando ativamente, mesmo sem a vida de vocês parar. Eu acho que é exatamente isso, é entender a prioridade que a gente tem que ter um porto seguro para retornar, para rir, para celebrar, para chorar, para reconhecer, se reconhecer. A gente falou no podcast passado de alguém botar um espelho para você se sentir bem, poderoso, forte, bonito e voltar para a batalha. E aí eu quero que, como todo final de episódio, aqui, Códigos do Corpo, a gente tem um código, que vocês me digam o código de vocês. O que é o código? O que vocês esperam que as gerações futuras, que vão ver essa conversa, ou que eu vou conviver com vocês em outros momentos, o que vocês esperam deixar para essa galera? Depois que se aposentarem, ou através das histórias de vocês, o que vocês esperam deixar para esse público e para essa juventude que começa hoje
a estudar dança, sair de casa, a ter o primeiro contato com a barra, com uma sala, com teatro nos espetáculos de final de ano, mas que sonham com isso. O que vocês diriam para elas? Uau, complexo, né? Nossa, que difícil. Não, é uma coisa que não me falaram. Para aproveitar a jornada, o caminho. Porque às vezes a gente passa por dificuldades e só vê, tipo, eu tenho um espetáculo para estrear, eu tenho uma comissão para tal dia só no carnaval, né? A gente fica preso, final, né? É o produto final. E ao longo dessa jornada, né, de pressão e de terapia, de autoconhecimento, né, e desenvolvimento emocional, eu precisei, para não pirar, aprender a curtir cada momento. Sabe? Estar presa no presente. E nunca desperdiçar uma oportunidade de conexão com outra coisa que talvez não seja sua zona de conforto. Porque talvez é ali que seja sua grande parada, seu lance que você não sabe ainda, que está dentro de você, que foi o que aconteceu comigo no carnaval. E depois o carnaval trouxe outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. E ter respeito pelos que estão em volta de você e criar essas conexões, não só para fora, mas também com quem está ao seu redor. Perfeito. Eu levo isso bem em todos os lugares que eu vou, né, na companhia, nos projetos que eu faço, que eu acho que assim, a gente tem que pensar sempre no ser humano, né? Não adianta a gente estar aqui, isso quer, isso dá. E você é um ser humano, você tem fragilidades, você tem seus momentos bons, naquele dia você tem seus momentos ruins. Às vezes você não quer estar ali por aquele dia, você tem que estar ali naquele dia pronto. A gente que está ali, às vezes você não quer falar, mas você tem que falar as coisas ruins. Então eu lido muito com o ser humano para falar da verdade, né? E aí a gente fala assim, vamos falar do que está acontecendo agora? E eu acho que eu deixaria isso assim, vamos pensar num mundo um pouco mais criativo e mais leve, né? Eu sempre falo, cara, eu trabalho com arte. Eu preciso estar tranquilo, eu preciso estar, sabe, com a cabeça tranquila, mesmo com todo esse negócio que a gente faz, a pressão, a loucura, os prazos, mas eu preciso estar bem comigo mesmo, eu preciso estar bem com a minha família, eu preciso estar feliz. Eu acho que essa é a palavra mais forte. Humano e felicidade, sabe? Pra gente curtir, eu falo, curtir o momento, curtir a vida, porque senão nada vale a pena, né? Tipo, nada, você pode estar com muito dinheiro, e você não tá bem. Entendeu? A gente já entendeu isso. Você também pode estar muito ruim, muito sem grana, e você está muito feliz. E aquele momento é o mais precioso de tudo. Então, acho que se você encara aquela situação com muita verdade, de uma forma que você pode transformar aquela forma ali, mesmo aquele vaso quebrado, vamos se divertir com isso, significar. Ali você vai ficar muito melhor. Então, eu acho que hoje, com o que a gente vive no mundo que a gente vive nessa selva, que eu sempre, vamos pra selva. A selva é lá fora, você não sabe o que vai aparecer, né? Tipo assim, a internet, as pessoas mesmo, que a gente às vezes acha que não acha, né? Enfim, que a gente sabe. E a gente tem que pensar assim, vamos encarar com a verdade, vamos com tranquilidade, vamos ressignificar. Eu acho que é isso. E aí, se você tá bem consigo mesmo, acho que tudo que vier vai bater e vai cair. Então eu tô feliz, porque na verdade eu tô com duas pessoas incríveis, que estão bem consigo mesmo, que estão bem construindo, produzindo. E se você chegou até esse momento nesse episódio, você com certeza saiu feliz, ouvindo histórias, ressignificando, pensando sobre a sua vida, construindo pontes, porque a gente precisa... Muros já tem bastante. Vamos construir pontes para a gente conseguir chegar do outro lado. E esse é o último episódio dessa temporada. Eu tenho certeza que esses 4 episódios vão mudar a sua vida com relação ao seu instrumento de trabalho, que é o corpo. E se não é o seu instrumento de trabalho, vai mudar a sua vida porque você conheceu pessoas realmente incríveis. Eu sou Márcio Moura. Para mim foi um enorme prazer compartilhar com vocês a história dessas pessoas tão incríveis que fazem parte da minha vida e que agora fazem parte da vida de vocês também. Até o próximo episódio. Beijo.